Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Brum, de Direito 2. Vou fazer minha audiodescrição. Sou um homem branco de 1,78, cabelos curtos, claros, os olhos verdes, uso barba. Hoje eu estou vestido com uma camisa preta de manga longa, uma calça social cinza, sapato e cinto pretos. Na comunidade surda, esse é o meu sinal. Hoje eu estou aqui no estúdio de gravação do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo tem uma parede branca com pontos interconectados. À minha esquerda tem outra parede com os dizeres EAD mudando realidades. Vamos lá para mais uma aula? Na aula de hoje, nós vamos estudar a obrigação tributária. Esse é um assunto bastante central para a sua prática na gestão. A gente precisa compreender de onde vem o dever de pagar tributos e quais são os elementos e sujeitos que compõem essa obrigação. Vamos lá. Primeiro, a gente pode compreender que uma obrigação tributária é o conjunto de deveres legais decorrentes de um fato gerador. Esse é um conceito que traz para a gente a necessidade de compreender um outro conceito, que é o conceito de fato gerador. Fato gerador é aquele fato descrito pela lei como apto a gerar uma incidência tributária. Por exemplo, o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, o famoso IPTU, deriva do fato de eu ser proprietário. Da mesma forma que o IPVA, o Imposto sobre Veículos Automotores, também deriva do fato de eu ter como propriedade sobre um carro. Então, isso é o fato gerador. É o fato que se torna juridicamente relevante, apto a gerar uma incidência tributária. Já a obrigação tributária, então, a partir dessa ideia do fato gerador, é um vínculo jurídico que se estabelece entre o Estado, e aqui Estado com letra maiúscula, né? E o contribuinte ou responsável, em razão da ocorrência de um fato gerador previsto em lei. Então, na obrigação tributária, nós temos ali pelo menos dois sujeitos envolvidos. O primeiro deles ocupa o polo ativo. O sujeito ativo é o Estado, é o credor do tributo. Também temos o contribuinte ou responsável, que ocupa o sujeito passivo. Professor, contribuinte e responsável são a mesma coisa? Às vezes não. Às vezes, uma pessoa é a contribuinte devedora e outra é a responsável pelo pagamento. E tudo isso, como vimos, em razão de um fato gerador. Essa obrigação tributária pode ser uma obrigação principal e envolve, portanto, o pagamento do tributo em si, ou ela pode ser uma obrigação acessória, como são as obrigações formais. Por exemplo, quando a gente vende um determinado produto, ocorre a incidência do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Aqui, nós temos a origem de duas obrigações. A minha obrigação tributária principal é pagar esse tributo. A minha obrigação tributária acessória é emitir a nota fiscal desse produto. Percebam que o mesmo fato gerador, a circulação de mercadoria ou serviço, gerou duas obrigações, sendo uma delas considerada principal, que é o recolhimento do tributo, e uma outra considerada acessória, consistente na emissão de nota fiscal. Bom, nessa obrigação principal, então, o objeto é o pagamento do tributo ou de uma penalidade. Ela tem uma natureza, portanto, pecuniária e surge com o fato gerador. Sujeitos da obrigação tributária. Em primeiro lugar, nós temos o sujeito ativo, o credor. Sujeito ativo
é o credor do tributo. É aquele ente que vai receber o tributo. É o ente público com competência para cobrar o tributo. Pode ser a União, o Estado ou o município. Como sujeito passivo, nós temos o contribuinte, que é quem pratica o fato gerador. É aquele que dá origem ao tributo. No imposto de renda, por exemplo, o empregado é quem vai gerar o fato tributário. É o contribuinte principal. Mas a gente tem um outro responsável. O responsável é aquele que recolhe em nome do contribuinte. Então, esse mesmo imposto de renda vai ser recolhido pelo empregador. É por isso que lá na sua folha de pagamento você vai ter uma rubrica destinada ao imposto de renda da pessoa física. Você vai descontar do salário do devedor real, que é o contribuinte, que é o empregado. Vamos ver esse caso aqui, pessoal. A empresa Café Urbano Limitada, um pequeno negócio do ramo de cafeterias localizado em Porto Velho, Rondônia, conta com uma equipe de 5 colaboradores. Um deles é o João, atendente de balcão, contratado pela CLT com jornada integral e salário fixo mensal. Todo mês, quando fecha a folha de pagamento, o departamento pessoal da empresa calcula o desconto da contribuição previdenciária de João, conforme a tabela progressiva do INSS que a gente já viu. Esse valor é descontado diretamente do seu contra-cheque, junto com o imposto de renda retido na fonte, quando aplicável. Percebam então, pessoal, nós temos que esses tributos são de competência federal. Então, nós temos aí a União e o INSS, no caso da contribuição previdenciária, como credores desse tributo. Já João é o contribuinte, ao passo que Café Urbano Limitada é o responsável pelo recolhimento. Olha só, além disso, a empresa também é obrigada a contribuir com sua parte patronal, equivalente a um percentual sobre o total da folha de pagamento, como prevê a legislação previdenciária. Ao final do mês, a empresa recolhe, por meio de guia própria, tanto a parte descontada de João quanto sua própria cota. Percebam, no começo aqui do caso 1, a gente tem uma cisão entre contribuinte e responsável. João é o contribuinte, mas o responsável é o Café Urbano. Já na parte final, quando a gente está falando que a contribuição para o INSS também tem uma parte patronal, a gente está dizendo que a cafeteria é responsável e contribuinte ao mesmo tempo. É ela a devedora e é ela também quem recolhe a sua própria alíquota. Mais um caso aqui para a gente compreender. Imagine que no estado de Rondônia existe uma empresa atacadista chamada Eletromais Distribuidora, especializada em eletrodomésticos. Ela vende em grande escala para diversas lojas de varejo da região. Uma dessas lojas é a Friobom Eletros, uma empresa de pequeno porte localizada em Porto Velho, que compra geladeiras da Eletromais para revender aos consumidores finais. O produto vendido, a geladeira, está sujeito à substituição tributária do ICMS. Isso significa que o Estado de Rondônia estabeleceu, por norma própria, que o imposto devido nas etapas seguintes da cadeia comercial, isto é, a venda da Friobom para o consumidor final, deve ser antecipadamente recolhido pela empresa Eletromais, ainda na etapa de venda para a Friobom. Ou seja, a Eletromais, ao emitir a nota fiscal de venda para a loja Friobom, já inclui e recolhe o valor presumido do ICMS, que seria devido pela Friobom quando esta fizer suas próprias vendas. Mais adiante, a Friobom vende essa geladeira a um cliente final com nota fiscal, incluindo o valor do ICMS já recolhido
na etapa anterior. Aqui nós temos mais um caso de antecipação, mais um caso de cisão entre o contribuinte e o responsável pelo recolhimento. Nesse caso, evidentemente, haverá um repasse, já que o tributo é devido somente quando chega ao consumidor final. Ficamos por aqui. Espero vocês na próxima aula. Um abraço. Educação à distância, mudando realidades.